Bem-vindos ao Luto pela Vida Cast. Eu sou Paula Goulart e este é um espaço de conversas que acolhem, inspiram e nos ajudam a refletir sobre as despedidas, o amor e a vida que continua. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante: como apoiar as crianças diante da perda. Falar da morte já é difícil para nós adultos, e quando uma criança está envolvida, surgem muitas dúvidas. O que dizer, o que não dizer, como ajudar? A morte faz parte da vida, mas a forma como apresentamos esse tema às crianças pode marcar para sempre a maneira como elas vão lidar com perdas no futuro. Às vezes, tentamos proteger, omitindo informações, usando metáforas como virou uma estrelinha, e isso pode gerar mais confusão do que consolo. Hoje vamos conversar sobre formas saudáveis de apoiar as crianças no processo do luto, respeitando a idade e a capacidade de compreensão de cada uma. E para ajudar nessa reflexão, recebo hoje aqui a Tatiana Oliveira, que é psicóloga, especialista em psicologia da educação, atualmente atua como psicóloga educacional do Colégio Pão Açul, que vai compartilhar sua experiência sobre esse tema tão sensível e necessário. Bem-vinda, Tatiana, e muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Tatiana, vou começar aqui perguntando para você por que é tão importante incluir a criança no processo de luto ao invés de poupá-la dessa realidade? Porque, na verdade, a criança ela percebe o ambiente em que ela está inserida. E, às vezes, a gente, como adulto, tenta retirá-la para que ela não sofra, para que ela não tenha contato. Isso pode causar mais confusão do que ajudar no processo. Sim. E muitos adultos têm medo de usar a palavra morte com crianças. Qual é a melhor forma de explicar esse momento sem traumatizar? É muito interessante essa questão do medo de falar sobre a morte com a criança, como se ela não fosse dar conta. Na verdade, a criança precisa ser trabalhada de acordo com a faixa etária que ela tem de desenvolvimento, né? Com aquilo que ela consegue dar conta até do próprio desenvolvimento cognitivo dela. Então, claro que se a gente falar com uma criança de 2, 3 anos, tem uma linguagem que você precisa usar. É mais indicado você usar o lúdico, você usar uma gravura, você mostrar algo que seja concreto, porque elas ainda têm essa dificuldade, óbvio, pelo próprio desenvolvimento, de entender algumas nuances. Sim. Mas é necessário a gente falar, sim, sobre finitude, né, sobre término de ciclos, porque, claro, que em algum momento nós, enquanto humanos, vamos ter contato com essas finitudes. E quando a gente não fala isso com a criança, ela acaba aprendendo ou absorvendo de formas que não são adequadas. Sim. E isso pode se reverberar, como a gente chama, numa fase adulta. Sim. Complicações até relacionais, mesmo relativo à perda que ela teve, que pode ser uma perda concreta de alguém, de algo, ou pode ser uma perda simbólica também. Sim. E quais sinais que podem indicar que uma criança não está elaborando bem a perda e às vezes pode precisar de ajuda profissional? É interessante a gente ficar atento ao conhecimento que a gente tem do funcionamento dessa criança no ambiente. Então, se é uma criança mais ativa, né, ela costuma brincar mais, falar mais e agora ela está mais retraída, né, ela está mais introspectiva, ou às vezes essa criança começa a regredir, então ela já está numa faixa etária de... A gente percebe muito isso quando a gente trabalha com crianças de 6, 7 anos, e ela começa a regredir no sentido de, às vezes, até fazer xixi na cama, sim, ser mais dependente de um adulto referência, ter um medo exacerbado de alguns locais, ou de sair de perto dessa figura de referência, que pode ser o pai, pode ser a mãe, o tio, sim, enfim. Então, quando a gente percebe alguns sinais que a gente vai chamar de disfuncionais, que há uma dificuldade dela interagir socialmente e até com seus pares, aí é o momento da gente ficar um pouco mais alerta. Pode acontecer também com relação à alimentação, uma criança que deixa de se alimentar? Sim, a gente pode ter sintomas físicos, como a gente diz, né? Que são dores diversas, que a criança pode relatar, uma dor de cabeça, né? Um cansaço extremo, a própria privação do sono, então tem dificuldades para dormir, a questão do apetite ficar um pouco exagerado, às vezes diminuir o apetite, isso também pode acontecer. Então em todos esses pontos alerta os pais para que verifiquem com mais atenção, né? Isso, porque na verdade o luto em si, ele não é algo, é algo que é da vida. A gente precisa trabalhar o luto como consequência natural nossa, enquanto finitude que somos. Sim. Mas quando esse luto ele não é trabalhado, quando ele é repassado de uma forma equivocada para a criança, ou quando causa um trauma, um medo exacerbado, aí sim, nesses casos, ele vira disfuncional. Sim. Aí quando ele vira disfuncional, é indicado a gente procurar uma ajuda profissional para poder dar conta. E como o luto infantil se manifesta de forma diferente do luto em adultos? Como que essa criança ela
percebe esse luto em comparação com o luto do adulto? É diferente porque a criança, ela vai ver o mundo de uma forma de interação, de socialização e também da questão lúdica. Então, quando a criança é muito pequena, ela vai fazer associações com a fantasia. Então, e quando ela vai crescendo, dependendo da faixa etária, ela pode também entender que aquele adulto, saiu, ele viajou, ele foi para algum lugar. Pode ser até abandonado, né? Isso, ele vai voltar. E aí, quando ele percebe que não volta, quando ele percebe um movimento diferente no ambiente, às vezes até quando a família começa a se desfazer de algumas coisas, né? Ou quando, às vezes, existe uma necessidade de mudança do lugar onde aquela criança está, que ela cresceu, que ela foi acostumada, e não é elaborado isso com ela, ninguém fala para ela o que de fato está acontecendo, ou por que está acontecendo daquela maneira, causa uma sensação de desamparo. É como se do nada ela fosse retirada, né, daquela vida que ela tinha até então. Então, nesse caso, é um luto que a gente precisa trabalhar de uma maneira mais diretiva, mais objetiva, né, que a gente precisa ter uma conversa com a criança. Muita sinceridade, né? Antigamente a gente tinha muito assim, a criança não entende. Entende, hoje a gente sabe, a gente já tem estudos, que a criança entende, sim, dentro daquilo que ela dá conta da faixa etária de desenvolvimento dela, mas ela consegue entender algumas nuances. A gente tem maneiras de trabalhar, mesmo com assuntos densos, mas por meios concretos, para que ela possa entender aquilo que está acontecendo no seu ambiente. Perfeito, Tatiana. E na sua experiência, quais as estratégias ajudariam a criança a expressar a sua dor quando ela ainda não consegue colocar em palavras o que ela sente? A gente vai chamar de técnicas projetivas, né? Às vezes é um desenho, às vezes é uma pintura, contação de histórias ajuda muito. O que ajuda também na elaboração do luto, aí a gente já vai falar de juvenil, pré-adolescente, até o próprio adolescente, é a gente rever os álbuns de fotografia, é a gente fazer as rodas de conversas da família para falar sobre aquele ente, ou de repente o pet, ou aquilo, né, que trouxe o luto para essa criança de forma positiva, com boas lembranças. E aí, aproveitando as histórias, ela vai entendendo que sim, teve momentos felizes, que tiveram questões que foram vivenciadas, mas que teve um término, né, do ciclo. Fechou aquele ciclo. Então isso também ajuda muito na hora da gente fazer esse trato com as crianças. Sim. E qual o papel da escola, né? Você é psicóloga de uma escola, qual seria o papel da escola nesse processo do luto infantil? Professores e colegas podem fazer parte desse acolhimento, dessa ajuda nesse processo do luto para essa criança? A escola é sempre parceira da família, né? E é claro que como uma parte da sociedade, chega muito na escola isso. Então se a criança, a gente tem vários exemplos lá no Pauaçu disso, crianças que infelizmente tiveram uma morte súbita, crianças que perderam um ente querido próximo como o pai, uma mãe, ou mesmo um avô que tem uma figura de referência para elas, o que a gente percebe na escola? Às vezes desmotivadas, mais tristes, mais chorosas, necessitando falar. Isso a gente encontra muito na escola, como a gente vai ter todo um trabalho socioemocional, mesmo da psicologia escolar. Então tem algum momento que aquela criança quer falar. Ela quer dizer como ela está se sentindo, ela quer dizer o que aconteceu na casa dela. Acolher isso também é importante. Então a escola precisa ficar muito atenta para ser parceira da família nesse sentido, desse acolhimento com a criança quando ela traz, de conversar com o corpo docente também, para que eles possam saber, olha, essa criança ela está retornando de um luto, ela teve essa perda, para ter um olhar diferenciado e ter esse cuidado na fala, né? E ter não só o acolhimento, o cuidado na fala, como também preparar os colegas. A questão relacional para a gente, em termos de afetividade, é muito importante. Esse abraço coletivo, né? Isso, e ela entender que ela está triste, mas os colegas estão próximos. Eu lembro que a gente fez uma ação com um aluno nosso que infelizmente veio a falecer de forma súbita. Ele era um juvenil de 10 anos e teve uma comoção muito grande lá na escola, no Pauaçu, e a gente teve que trabalhar não só a família, não só os coleguinhas próximos, mas as demais turmas, e a gente foi fazendo rituais também que ajudam, de memória, simbologia, e isso a gente foi percebendo que à medida que a gente fazia essa questão coletiva dos rituais, os meninos elaboravam melhor, aí acolhiam melhor a irmã, né, aqueles que eram mais próximos, os amigos, e a gente foi conseguindo passar, né? Hoje consegui lembrar com saudosismo, uma memória boa, fazer essa referência. Eu já soube até de uma escola que um coleguinha faleceu e eles deixaram aquela cadeira que ele usava
na sala, uma rosa, durante um bom tempo, dando essa simbologia dele lá, né? Então, é uma forma de ritual, né? Das crianças dizerem, a gente se importa com você, isso aqui é a sua carteira. Ele era importante, né? Isso é muito bacana. A gente fez lá, além desse, né? A gente fez também a questão simbólica de reunir todo mundo, de desejar, porque às vezes a gente tem essa sensação de, eu não disse tudo, faltou eu dizer uma palavra que eu gostaria, poxa, a gente brincava tanto, eu nunca disse que gostava dele, então da gente fazer esse momento simbólico, de alguma forma, a gente usou balões, a gente teve uma reunião coletiva, mas assim, de ter uma maneira da gente trabalhar essa ação, de ter essa oportunidade, de olha, eu estou lembrando de você, de causar essa memória, isso é muito significativo. É importante mesmo. E muitas das vezes os adultos tentam distrair, né, distrair as crianças para que ela não sofra, isso ajuda ou pode atrapalhar no processo de elaboração do luto? Mais atrapalha do que ajuda. A gente finge que não está acontecendo, né? Eu entendo que para os pais, às vezes, dependendo da situação, ou para aqueles entes que são mais próximos, a gente quando ama, a gente quer proteger a pessoa. Proteger da dor, né? Mas essa proteção, ela pode vir de outras maneiras. Quando você impede o outro de ter contato, é parte da história dele que ele também está perdendo e que ele precisa, de certa forma, dar um novo significado. Então, o ideal é que você não finja para a criança que não está acontecendo nada. O ideal é que você tenha uma forma de falar, claro, não direta, não grosseira, mas que você tenha a linguagem apropriada, que você, se precisar, busque alguém que possa fazer essa interlocução. Hoje em dia a gente também tem muito material didático, então a gente tem livrinhos que falam, tem próprio vídeos, né, que vão ajudar também, programas, então tem muitas formas da gente poder ajudar a criança para que ela tenha contato, entenda, saiba o que está acontecendo, que ela não seja enganada, e isso também é um ponto, ela não pode se sentir deixada. Todo mundo sabe, eu não sei. Né? É uma sensação muito ruim quando você está no espaço. É uma sensação de que, tipo, eu não tenho capacidade para entender. Ou tem menos valor, né? Então isso é muito ruim. Eu sempre gosto de puxar para os adultos quando a gente vai falar das crianças. Então, para a gente que é adulto é ruim, a gente está num lugar onde está todo mundo falando sobre algo que a gente não está sabendo, está meio que todo mundo velado, quanto mais para a criança. Então é importante, sim, ela ter confiança na figura referência que fica, e para ela ter confiança precisa da verdade, precisa ser dito, precisa ser falado, muito conversado, né? Muito amor, muito acolhimento, mas com sinceridade. Sim, e aí nesse ponto aqui, com relação à participação dos rituais de velório, de enterro, é melhor que a criança participe ou é melhor poupá-la? Isso é uma dúvida muito frequente, né? Eu levo ou não levo? Eu mostro o caixão, a pessoa não mostra? Então, o ritual ele é importante, mas a gente precisa lembrar novamente, a criança tem maturidade para poder entender como são os valores da família em relação a isso também, porque isso tem muito significado. E trabalhar com a criança no sentido de também perguntar para ela, tentar mostrar de alguma forma o que é que está acontecendo, o que é aquilo, para que ela também tenha contato e ela também, a partir de determinada idade, possa contribuir se ela quer participar daquilo ou não. Explicar para ela, será um ambiente de que as pessoas vão estar chorando, vai estar a pessoa lá, então transparência para ela também tomar a decisão. Não quero ir, eu quero participar, dependendo da idade. Isso, se ela já tem uma idade, eu acho que é fundamental. Aí as muito pequenas, a gente precisa pensar, né? Vai ter uma simbologia significante para essa criança, exemplo, de 1 ano e meio, de 2 anos, 3 anos, ela vai conseguir entender a questão simbólica que está implícita naquilo, né? Porque senão é muito melhor fazer um trabalho após, eu trazer a questão das fotografias, eu trazer a questão da conversa, do que eu levá-la a expor. Porque o que a gente às vezes percebe? No afã da família também querer que participe, leva, de qualquer maneira. Não, vamos. E aí não é explicado o que está acontecendo. Então ela vê aquela pessoa, ou o pet, ou enfim, naquela situação e de repente, aí fecha, né, a urna, e aí de repente, cadê? Sumiu, foi para onde? Né? Então fica assim uma sensação de como se tivesse deixado, falta alguma coisa da história. Então não é indicado. Então a gente não tem como dizer leva, não leva. É uma decisão, claro, da família, mas muito pautada nesse conhecimento prévio. Eu consigo fazer uma leitura, se eu sou próximo dessa criança, dizer se é necessário de fato ela participar naquele momento ou não. Há pouco eu estava conversando contigo aqui nos bastidores sobre a minha experiência, né? Eu perdi minha mãe, eu tinha 9 anos, eu era criança. Esse ano está completando
40 anos que ela faleceu, agora em setembro. E eu vivo esse luto em camadas, muito porque esse luto não foi tão bem trabalhado. Eu não participei de nenhum ritual, eu não tive essa informação. A forma como chegou a notícia de que ela faleceu foi uma pessoa que telefonou perguntando que horas era o enterro dela. Sim. Então não foi assim, foi de uma forma bem traumática. E essa coisa de participar tirar as coisas de casa, eu também fui só olhando, mas sem uma explicação. Então eu sinto que esse meu luto foi bem demorado, assim, né? Assim, difícil de elaborar, de significar, e ele foi doendo em várias etapas da minha vida. Então eu posso dizer, com experiência, né, Sim. o quanto que essa falta dessa transparência, dessa conversa, né, e de ter participado, talvez eu já tinha 9 anos, talvez eu pudesse ter participado do sepultamento, no finado. Então eu digo como experiência própria o tanto que é importante, sim, muita conversa, muito acolhimento, muito amor e participar, transparência, sinceridade. Acho que a palavra-chave é sinceridade, né? Quando a gente pensa, você falando do teu relato, né, como é difícil, eu imagino uma criança de 9 anos que já está naquela sensação da ausência, né? Já não está, já está na ausência, né? Já tem uma questão prévia. E depois não ser sequer direcionada, né? É como se você não estivesse de longe, de fora, vendo algo que não é teu, quando na verdade é teu. E eu entendi, eu compreendi, eu tenho muita compaixão. Meu pai sofreu muito, né? Então ele não foi capaz, ele não teve bagagem, não sei, conhecimento para poder ter lidado com aquilo, né? Então eu não tenho nenhum tipo de, enfim, de responsabilização, nada. Foi uma coisa que aconteceu, mas que bom que existe terapia. Fiz muito durante muito tempo na minha vida e consegui compreender. Eu consegui, depois de adulto, consegui compreender que esse luto no passado mal elaborado, ele teve muito significado no resto da minha vida. A questão da vivência, da forma como as pessoas também encaram essas questões, né, do próprio luto. A própria questão, hoje a gente tem um podcast, a gente tem acesso, tem muito mais acesso. Terapia, antigamente quem fazia era doido, né? Hoje em dia todo mundo faz. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso, a gente tem muito mais conhecimento, é muito mais difundido. Então é claro que a gente não pode exigir de alguém que não teve, né, que tenha, né, essa atitude, embora alguns tiveram, mas não é um acesso de todos. Mas hoje a gente tem a capacidade da gente se munir de conhecimento, da gente poder trabalhar em cima disso, entendendo que a criança é ser. Né? É alguém, é um ser que também precisa estar incluso nesse processo de trabalhar e ressignificar o luto, elaborar, não sei se é ressignificar, porque o luto, a perda é sempre a perda. Então, mesmo quando você diz hoje, quando você traz a tua história, a gente percebe que ainda sente. O sentimento é legítimo, a gente não precisa não sentir. A gente só precisa entender que esse sentimento é meu, eu me aproprio dele, mas eu tenho formas de elaborar esse sentimento. Eu vivo apesar do sentimento, né? Eu vivo bem, graças a Deus, muito feliz, apesar de sentir. E o que eu faço com ele? Né? Que eu acho que isso também é uma parte importante. A perda, ela tem em si, claro, toda essa dor, esse desconforto, mas o que eu faço com isso? Né? Então é legal quando a gente consegue pegar algo que de certa forma é desconfortável, é ruim, esse sentimento que eu tenho, e transformá-lo em algo que vai ajudar as outras pessoas, como por exemplo o programa, como uma visita, como você se voluntariar em algo, dividir, compartilhar aquilo que você passou com que de repente alguém que está passando também traz todo um significado para a pessoa. E eu trabalhar com funerária, com cemitério, com salvatório. Hoje idealizei esse projeto Luto pela Vida, que é um grupo de acolhimento a pessoas enlutadas, e eu fico tão feliz de conseguir fazer com que essas pessoas consigam elaborar os seus lutos, né? Então, acho que talvez isso que eu vivi no passado me ajudou a encontrar esse propósito. Exatamente. E Tatiana, o que você diria para um pai ou uma mãe que tem medo de chorar na frente do filho após uma perda? Tu acha que mostrar dor é positivo ou pode trazer qualquer tipo de confusão para a criança? Eu penso que a gente não querer chorar na frente da criança, de certa forma, é uma mensagem que a gente passa, né? De que eu sou muito forte, de que nada me abala, de que é uma leitura que a gente faz muito dos nossos pais, dos nossos avós, isso era muito arraigado, né? Não, se eu sou mãe e avó, eu que sei, eu que seguro, eu não posso sentir, deixa que os outros sintam, mas hoje a gente também já percebe que o compartilhar o sentir, a vulnerabilidade, é dizer para o outro, olha, eu sinto também, não é só você. Então, isso faz diferença para quem também está no processo do luto, principalmente para a criança, para ela não achar que é só ela que não está conseguindo.
Sim. Só ela que está sentindo muito, Sim. só para ela que está muito difícil. Não, isso é difícil para todo mundo. Sim. Né? Então, quando eu consigo, de alguma forma, desaguar, não só pelo choro, mas me mostrar sensível àquilo que está acontecendo, mostrar as minhas vulnerabilidades, principalmente com aquelas pessoas que são os meus entes, aqueles mais próximos, eles entendem que, poxa, então eu posso sentir também. Sim. Então é natural que eu, de vez em quando, também fique triste, que eu também chore às vezes, né? Porque senão passa essa imagem de que não pode, de que não é permitido. E a gente sabe que a vida não funciona assim. A gente vai ter momentos em que a gente vai estar mais forte, mais pleno, mas vai ter momentos que aquilo vai tocar fundo e a gente realmente vai sentir. E o sentir não é ruim. Eu acho que esse é um tema importante. A gente não precisa não sentir. A gente pode sentir, né? E isso não faz da gente ir mais fracos por causa disso. Perfeito. Tatiana, você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes aqui do podcast Luto pela Vida? Eu gostaria só de lembrar que é importante, sim, a gente elaborar aquilo que a gente sente e que, às vezes, o luto ele pode parecer muito destruidor, né, muito avassalador, mas que sempre que a gente consegue sentir, se permitir sentir e conversar com as crianças sobre isso, elas conseguem também fazer a sua elaboração. Eu encerro esse episódio com uma frase que me inspira. As crianças não precisam de respostas perfeitas, precisam de adultos verdadeiros e presentes. Tatiana, muito obrigada pela sua participação hoje e quero agradecer você por estar aqui conosco e aguardo vocês para os próximos episódios do Luto pela Vida Cast. Até lá!